Página 46. Todo mundo, o livro aberto? Isso, nós vimos o perfil apresentado por Paulo, Arielle, e agora nós vamos ver o perfil apresentado por Pedro. O que diz aí? Qual o perfil? Primeiro ponto. Ele deve, o pastor deve apacentar o rebanho de Deus, indicando que os obreiros tinham que dever de pastorear, sustentar, guardar e proteger as ovelhas redimidas pelo Senhor Jesus. Nessa orientação notamos Pedro interiorizou-se as 3 vezes que Jesus lhe disse, O que Jesus disse para Pedro? Tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? 3 vezes, Essa é a tarefa daqueles que são chamados ao ministério pastoral: apacentar as ovelhas do Senhor. Bom, primeiro é apacentar. Segundo aí, o que é cuidar do rebanho? O Salmo 23, ele deixa bem claro isso, que no Salmo 23 nós aprendemos, está aí, na página 47, Aprendemos que o pastor ele deve cuidar do rebanho, aí no caso aí implica em cuidar, não deixar faltar nada, no caso aí dar pastos verdes, que o problema não é só dar pasto, irmãos, é dar pasto verde. Tem muita gente comendo pasto seco. Lembra, eu não lembro que ano que foi, mas eu era bem jovem, houve uma seca no Brasil, que durou 5 meses e pouco, seca mesmo, seca, sem chuva, sem nada, e aí o pasto secou todo. O que eles fizeram? Era uma estiagem tão forte, lá em Goiás, eles começaram a colocar óculos verdes nas vacas. Aí a vaca pensava que era um pasto verde e comia com o meu pasto seco, ela poder comer, enganava as vacas. Foi verdade isso. Então, tem gente comendo pasto seco. O senhor não viu, bem? Vamos pegar na internet que está lá. Eu estou gravando isso aqui, que colocaram óculos verdes nas vacas. Foi verdade. Não sei se, mas funcionou. Por aí, eu não lembro qual época, foi muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E a vaca comia o pasto seco achando que estava comendo pasto verde, tá? Então, não deixar faltar nada, além de dar pasto bom, e não deixar faltar o pasto também, Dar pasto verde. E guiar as ovelhas com mansidão. Por quê? Porque as ovelhas, elas se assustam fácil, se estressam fácil, se amedrontam fácil. Rojão, essas coisas, barulho muito forte, elas se amedrontam, elas estressam com facilidade. Então, por isso que o Salmo 23 diz assim: leva-me às águas tranquilas, a ovelha num lugar que ela tenha paz, que ela possa ter paz na alma, ter paz. Então, pastos verdes, guiar as ovelhas com mansidão, a fim de que se alimente das águas tranquilas, refrigerar, refrescar, refrigério para a alma. A palavra de Deus, ela traz refrigério. Você vê, a pessoa chega fervendo na igreja, tem hora, ela ouve a palavra de Deus, ela sai alimentada, ela sai refrigerada, ela sai alegre, ela sai saltando. Não é assim? A palavra refrigera, Aqui a água simboliza a palavra. A fim de que se alimente das águas tranquilas, refrescar as ovelhas, guiar pelo caminho da justiça. Por isso que ela tem a vara e o cajado, Vara para corrigir, cajado para trazer a ovelha que está saindo do caminho, traz ela de volta. O cajado, ele tem um tipo de uma meia-lua. Então você põe na cabeça da ovelha e traz ela de volta. Opa, vem para cá. Opa, volta. E a vara, de vez em quando, para corrigir. Certo? Guia-me pelo caminho da justiça. Estar presente no momento em que as ovelhas estiverem passando pelo vale da sombra da morte. Não diz lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. A ovelha, ela sente a presença do pastor perto dela, assim como o nosso bom pastor, Consolá-las com a vara e com o cajado. Deus é amor, e exemplo de como o obreiro pode pastorear com excelência espiritual é o Salmo 23, tá ok? Bom, então, Pedro falou aí de apacentar o rebanho e cuidar do rebanho. E aí ele vai dizer também, não por força, mas por
Voluntariedade. Irmãos, autoridade, aprenda uma coisa. A autoridade não se impõe. A autoridade se conquista. Tem gente que quer impor a autoridade. Nunca vai dar certo. Você tem que conquistar a autoridade. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir algumas congregações, depois que eu fui aprendendo, eu fui conquistando o povo. Eu falava, pastor, esse povo é rebelde. O último que deixou a congregação falou assim, esse povo é rebelde. Esse povo aí, ó, é obstinado, esse povo não tem jeito. Eu fui conquistando eles, conquistando. Depois que você conquistou, você fala para ele, planta bananeira aí, irmão. Agora, pastor, agora. Entendeu? Você conquistou, a autoridade se conquista, tá? Autoridade é diferente de autoritarismo, é muito diferente. Então não é por força, a Bíblia não diz, não é por força, mas nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então é com voluntariedade. O ministério pastoral precisa ser exercido com voluntariedade, pois o obreiro tem que estar pronto para fazer a obra de Deus com alegria e dedicação. Se implica dos dois lados. O obreiro tem que ser voluntário e o povo que serve deve ser voluntário também, tá? Bom, vamos lá. E também, o que mais aí que Pedro destaca? Nem por torpe ganância. A mesma coisa que Paulo também falou, que é o lucro vergonhoso. Estão acompanhando aí, né? Lembra que eu falei para vocês, também com relação à autoridade, né? Que eu citei numa aula que eu vi essa última vez que eu estive em Porteria, eu comentei isso aqui, que o menino foi tirar leite da vaca, e a vaca não, ele falou para o seu Joaquim, ô Joaquim, por que o senhor tira 8 litros de leite e eu só tiro 3, 4? O Joaquim falou, vai lá tirar, eu vou acompanhar você amanhã. Ele ensinou o menino a tirar leite, mas o irmão Joaquim sempre tirava o dobro ou mais de leite. Ele falou, vai lá, que eu vou ver como você está fazendo. Aí teve uma hora que ele foi amarrar a vaca, aí a vaca já tentou dar um coice nele, deu um chute na vaca. Aí depois ele pegou e empurrou a vaca, mostrando que ele era um menino de uns 14 anos, para 15 anos, mostrando que ele era vaqueiro, tem autoridade. Ele falou, tá vendo? Quando você bateu na vaca, o Uber dela encolheu, já tirou leite, sabe, né? Eu falei, encolheu e ela escondeu o leite, agora é só amanhã para você tirar o leite dela. Agora você não tira mais, você vai tirar no máximo 1 litro ou 2 aí, porque o que ela puder esconder vai voltar tudo para dentro dela, vai contrair e você não tira mais. Então se você bater na vaca, ela não dá leite. Tem que tratar a vaca com carinho, trata o membro com carinho, com amor, senão ele embirra, irmão. O crente depois que embirra, ele vira macumbeiro, cara. Olha, eu lembro que uma vez o rapaz tentou fazer um burro andar lá, um cavalo, tentou se fazer esse cavalo andar, esse cavalo nada dele andar. Aí chegou um senhor experiente, rapaz, falou, esse cavalo aí, só tem um segredo para ele andar. Falou, então o senhor ensina a gente, ele não consegue fazer andar. Já batemos, já fizemos de tudo. Falou, vamos fazer. Quando ele empaca, só tem um jeito. Ele falou, o que é que o senhor faz? Ele falou, pegou uma varinha, tipo uma vara de pescar, colocou um milho amarrado na ponta dele, e sentou na carroça lá e pôs lá na frente do cavalo, atrás do milho, e andava tentando catar o milho. Dá comida, irmão, você tem que dar comida para ele, mas aí vai, né? Tem que motivar ele, né? Não é bater, amém? Bom, e aí que é mais? Ânimo pronto, ou seja, o apóstolo Pedro continua exortando os obreiros a terem ânimo pronto, significando que o ministro, deve... É o quê? Entusiasmo. É pastorear com entusiasmo, devoção, certo? É o obreiro que ele não vai, ele nunca está na frente, né? Ele nunca está à frente, ele nunca acompanha, ele não é exemplo, né? Vamos fazer isso, pastor? Vamos ver, irmão. Será que vai dar certo? Vamos fazer, vamos, irmão. Então vamos amanhã. Amanhã nós já começa a fazer isso, sempre tá. Eu falei, o pastor, não falar o nome, ele evangelizava, os falou assim, nossa, mas está muito sol, eu pegava um pedaço. É que esse tipo de comentário aí é o que Salomão falou, né? Foi o preguiçoso, a desculpa do preguiçoso. Salomão falou assim, o preguiçoso disse, tem leão na rua, serei devorado. Entendeu? É uma desculpa que, quer dizer, tem um leão na rua, mesmo que eu falo, vamos evangelizar, não, tem um leão, pode aparecer um leão aí e devorar a gente. É a desculpa, o preguiçoso é a desculpa que não tem pé nem cabeça, né?
Bom, vamos lá. Que mais? Não dominador sobre a herança de Deus, que nós estávamos falando aí agora há pouco, também faz parte. Pedro aconselhou o ministro do Evangelho, não deveria agir como dominador, tá? Sobre a herança de Deus, que é a igreja, né? A igreja é a herança de Deus. Nisso Pedro demonstrou que o obreiro não pode se assenhorar da igreja. Acho que a igreja é dele, a igreja sempre foi de Cristo e sempre será de Cristo, né? Deve se considerar dono dela, pois é a igreja do Senhor. Assim, biblicamente, afirmamos que os pastores e bispos presbíteros não são servos, são mordomos da casa de Deus, são administradores, não donos, né? Eles estão para administrar e tem uns que se acham donos, né? Tem uns que chegam até com o nome dele, a placa dele lá, a foto dele, né? Deixa vai lá. Servindo de exemplo para o rebanho. Eu disse que as palavras conduzem, mas os exemplos ele arrasta. Isso aí a gente pode olhar pelo próprio Senhor Jesus. Lembra quando na Santa Ceia, o que ele fez? Ele deu exemplo, né? De humildade, de servir. Ele foi lá, lavou os pés do discípulo. Ele era o mestre. Isso era para o criado mais humilde da casa, mas ele, como alguém que diz: eu vim para servir, foi lá e Pedro disse: não, Senhor, não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Não deixa, Pedro. Não, Senhor, não vou deixar. Pedro, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Então lava a cabeça. Ele: não, é só os pés, Pedro, o resto não precisa ser lavado, é só os pés. Jesus estava dando exemplo de humildade. Exemplo. E aí, que mais? Vai dizer que recompensa a incorruptível coroa de glória. A recompensa nossa não é aqui. Tem gente que está buscando recompensa aqui. Que todo obreiro possa dizer, né? Todo aquele que faz a obra do Senhor. Obreiro que eu falo, qualquer um que faz a obra de Deus é um obreiro, tá? Todos nós possamos dizer como Paulo disse. Já pensou que coisa linda se no final da nossa vida, irmãos, no leito, em vez de nós ficarmos dizendo assim: ah, se eu tivesse evangelizado mais, se eu tivesse ganhado mais almas, se eu tivesse falado mais de Jesus, se eu tivesse feito mais missões, se eu tivesse ajudado mais o próximo. Em vez disso, nós podemos dizer, oxalá que nós possamos dizer como Paulo diz aqui em 2 Timóteo 4,18, né? Aliás, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua coroa. Que nós possamos dizer isso, né? Que nós possamos dizer isso. A coroa é do prêmio, sabe? Por que Paulo falou da coroa aí? Olha aí, ó, vê aí. A coroa era o prêmio mais desejado entre os atletas em Roma, na Roma antiga. O que era o sonho de todo atleta? Ter uma coroa, né? Você viu, lembra aquela coroa? Parecia um ramo de... Todo atleta desejava, sonhava em ter uma coroa daquela, pois era o símbolo de vitória e honra. Não só vitória, mas de honra, uma pessoa honrada. Ele era muito respeitado, o atleta que ganhava, né? Assim como o apóstolo Pedro avistou a coroa de glória, o apóstolo Paulo avistou a coroa da justiça. Nós, obreiros, se estivermos em Cristo, também poderemos visualizá-las pela fé. A recompensa, essa recompensa é uma promessa que se cumprirá. Tanto é que em Apocalipse diz o que lá em Apocalipse 3:11, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas o 3:11 vai dizer assim, ó, como que vigiai, se sobe vigiai, para que ninguém tome a tua coroa. Eu até falei aqui numa outra aula, que sua fala do que está longe, tua fala do que está perto. Então, quando está dizendo ali, ó, Jesus está dizendo, para que ninguém tome a tua fala que está perto, é algo que já está com você, já é seu, você já recebeu, você já ganhou, né? Já está com você, já é seu. Você não é que já entregou na sua mão, né? Já está com você, ok? A vida do pastor, página 51, a espiritualidade do pastor. Primeiro vamos falar com relação à vida do pastor, primeiro vamos falar da espiritualidade do pastor. Aí vai dizer aí que o pastor tem que ter amor a Deus e ao versículo na Bíblia
que está aí, ó, inclusive aí na revista, Lucas 10, 27, diz o que aí? Vai na parte de baixo, nas últimas linhas aí. Amarás ao Senhor de todo. Ó, então esse amor, tá? Esse amor é um amor horizontal. Eu amo a Deus, tá? Amar é aquele que está lá em cima. Amor horizontal, amar a Deus. Aí vai falar do outro amor aí. Que amor que é esse? Ao próximo. Que, ó, amor, Deus está para cima, né? Vamos ver um exemplo. Deu uma simbologia. E o próximo, tá? Ao lado. Então amar a Deus para cima e amar ao próximo do lado, tá? Amor vertical e amor horizontal. Mas aí fala de um outro amor. Que amor que é esse? Fala 3 tipos de amor aí. Eu tenho que amar o próximo e amar a Deus. Quem mais que eu tenho que amar? Eu mesmo. Certo? Eu tenho que me amar. Ou seja, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí fala do amor central. Eu me amo e amo a Deus e amo o próximo. Tem gente que não se ama, ele ama todo mundo, não se ama. Entendeu? É falta de baixa autoestima. Nós temos que nos amar. Você tem que olhar no espelho e falar, você é bonitão, hein? Rapaz, como você é um gato, rapaz. Você é um camarada inteligente, você é lindo, você é um servo de Deus, rapaz. Você tem que se amar. Tem pessoas que hoje vivem debaixo de julgo aí. Eu falei para uma irmã, sabe, irmã? O marido maltrata ela, bate nela, não ajuda ela. E eu falei, sabe qual é o problema? A senhora não se ama. A senhora está amando o seu esposo, está amando, mas não se ama. Tem que se amar. A pessoa primeiro precisa se amar. Ok? E o amor Ah? não significa fingir, né? Que é dado ali pelo próximo. Não é? Não é verdade? É quando tá mandando E vale a pena lembrar que amor é mandamento, tá? Amor é mandamento. A Bíblia diz, quando diz assim, amarás, é uma ordem. Não é você ama se você quiser. Amarás, está dando uma ordem. Então amor é assim, você decide amar ou não. Ninguém nasce de manhã, por exemplo, amar o inimigo. A Bíblia não manda amar o inimigo? É fácil amar o inimigo? Ninguém acorda de manhã e fala, eu estou amando tanto meu inimigo hoje. Fala para orar por ele. Ai, como eu amo meu inimiguinho, meu inimiguinho. Eu amo tanto meu inimigo. Não, você decide, eu vou amar ele ou não vou? Você decide amar ou não. E a Bíblia chega a ser tão enfática que ela fala, se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele comer. Isso hoje. Se ele tivesse Dá água para ele beber. Dá roupa para ele vestir. Então então é uma decisão do ser. Amar o próximo, amar a Deus. Se você não quiser amar a Deus, você não ama, né? E Deus não vai influenciar nisso, porque é uma decisão do ser. Você decide amar ou não. É bem sério essa amor pelo inimigo. É uma situação delicada, né? Porque você amar a Deus e amar o seu próximo, agora aquele que é inimigo, está só te querendo mal, a pessoa fala. Se eu amar alguém, por exemplo, que manda, que me dá uma cesta básica, que paga minha conta, é fácil, né? Agora o camarada que fala mal de mim. Então é uma decisão, você tem que decidir. Sabe uma maneira fácil de você amar seu inimigo? Comece a orar por ele. Orar, eu estou falando. Começou, orar para Deus. Uma das coisas que eu já vi, quando você começa a orar para aquele que te odeia, você vai ver como vai mudar para tudo. Exatamente. Né? Vamos lá. Então, não ora para abençoar, não ora para matar, não, tá? Ora para abençoar. Olha, não cai o teto na cabeça dele, não. Mata. Uma vez eu vi lá em São Paulo isso aí. Lá em São Paulo, duas irmãs começaram a brigar, se discutir na beira da porta da igreja. Dirigente do circo de oração com a regente. Não, porque vai cantar isso aí, o pastor achava, vamos acabar com essa palhaçada aí. Para com isso, irmão, congresso aí. Você não vai cantar. Não, pastor, pede perdão pra ela aí. Aí eu não, me perdoa, abraçou lá. A hora que eu estava dobrando o joelho, olha o pregador da noite. A irmã sentada no fundo falou, senhor, não perdoa, mata. Eu imaginei. Eu ia assim e falei, meu Deus do céu, foi Jesus da glória. Vou até sair perto dessa irmã aqui, que daqui a pouco. Pastor Fernando, é igual ele falou sobre que é uma questão muito séria e a gente assim percebe muito no nosso meio, nos nossos dias.
sobre o perdão. E assim, porque tem muitas pessoas que entendem que não, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma campanha de 7 quinta-feira, tantas quinta-feira, tanto tempo, um mês, não interessa. Eu vou perdoar. Então é bom a gente frisar bem isso, que não é essa questão, é questão de decisão. Sim. É isso? A Decisão. pessoa tem que decidir perdoar. Decidir, com Porque certeza. às vezes a gente lidar com pessoas, não, vou fazer jejum, irmã. Eu conheço pessoas que faz jejum a vida inteira, pastor, e não consegue. Se ela não decidir perdoar, pode jejuar a vida inteira, pode orar a vida São inteira. 10 Ela tem que anos decidir. de campanha. É como servir a Deus, é uma decisão. Eu decido aceitar Jesus. Nós somos um ser que tem o livre-arbítrio, que nós decidimos, né? E conheço E o pessoas amor- que a partir do momento que decidiu, já se libertou disso. E o amor ao próximo e o amor por nós mesmos é só um reflexo do amor que nós temos por Deus. O quanto eu amo o próximo e o quanto eu me amo, reflete o quanto eu amo a Deus. Então a minha pergunta é correto a gente ensinar assim, que a pessoa tem que se decidir. Decidir, com certeza, é mandamento, né? Amar, por isso diz, amarás. É um mandamento, é uma ordem, né? Senão não seria uma ordem, não seria um mandamento. Quer dizer, não furtarás. É uma ordem, não matarás. Né? É uma ordem, é um mandamento que você decide ou não. Então, Como amar. pode explicar pra Não é ela um dos assim. mandamentos, inclusive, amarás a Deus sobre todas as coisas, não é? Então, É porque eu falava dessa forma, agora é decisão, e tem pessoas que não entendem isso. Sim. Tem pessoas, não, hoje a gente fala. Vou me preparar, vou pedir para Deus tirar dentro de mim. Tirar de dentro de mim. Aí a minha irmã disse, pastor, peço claramente para Deus tirar dentro de mim. Manda um monte. Eu falei, mas você que entende. Exatamente. Você que entende a necessidade. muito bem. Então, o obreiro, com relação à espiritualidade do pastor, aí ó, versículo 50, ainda na página 52, tem que haver nele fé e temor a Deus. Fé, o que é? A firmeza, a confiança, né, total da fidelidade. O obreiro de Deus tem que ter fé. Rapaz, tem uns obreiros que você vai conversar com eles, você vai conversar mais sem fé do que ter fé. Fé, acreditar. Você precisa crer realmente no Deus que você serve, que Deus tem poder. Uma pergunta, a fé, isso não é todo mundo. Existem 3 tipos de fé, né? Temos que ver aí, primeiro, ó, a fé, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há 3 tipos de fé. A fé para a salvação, certo? O que é a fé para a salvação? A gente aceita Jesus porque crê que vai para o céu. Quem aqui não acredita que vai para o céu? A gente está servindo a Deus porque acredita que vai para o céu. A fé, ó, o segundo tipo de fé, a fé natural. O que é a fé natural? Eu vou fazer uma fezinha. Já viu alguém falando assim? Se eu fizer uma fezinha, eu vou ganhar na loto. Pois é, o doutor Walter, para sentar nessa cadeira, ele teve fé. É uma fé natural. Ele teve fé que essa cadeira não ia quebrar. Não, eu vou sentar porque eu sei que ela não vai quebrar. A fé natural é aquela assim, eu vou sair do culto agora e vou para o culto. E creio que vou chegar lá, vou adorar a Deus e vou voltar. É uma fé natural. Que você está saindo crendo que vai na igreja, vai adorar a Deus e vai voltar. É natural. Agora existe o terceiro tipo de fé, que é a fé como dom. Tá? Não diz lá os dons espirituais? E um deles é a fé. O dom de curar, o dom de fazer maravilhas, o dom da palavra, o dom de línguas. Tá? Se a pessoa querer atravessar a porta. Você é um dom? O que é espírito agora? Vai atravessar a porta? Quem contou isso aí pro senhor? Quem contou isso aí pro senhor? Pastor Cis, quem contou isso aí? Vamos deixar aí. Não está sabendo isso aí, doutor Val? Não, eu não estou sabendo nada. Você quer? Então, sábado agora, Você é dom, eu estou com a boca meio inchada ainda, que sábado agora eu fui numa igreja lá em Brotas e tinha uma porta de vidro. Do que o vidro era fumê aí. Fumê, aquele vidro fumê. E eu tentei atravessar o vidro. Não vi a porta, bati a cabeça na porta. Eu achei que eu já estava num corpo glorificado. Eu perdi o óculos anteontem por causa de uma porta. O cara não era. Aquilo lá era transparente. Então eu não estou sozinho, né, senhor? Então não estou sozinho. A senhora era transparente. Dor que a minha era fumê.
Olha, aí eu brinquei, né, Patinho? Eu falei, irmão, eu pensei que eu estava no corpo glorificado. Aí um jovem, a filha do pastor, falou: pastor, com toda a educação, com todo. É assim, eu vou te falar, professor, vai mão um pouquinho, o senhor atravessava. Se o senhor tiver mão um pouquinho de fé, eu acho que o senhor chegou a passar metade da porta e voltou. Aí dói, né? Olha, a porta desinchou, mas ontem estava inchada. Eu bati, eu estou com os dois ombros doendo. Acho que do jeito que eu bati, os ombros foi para frente. Não vi a porta, eu não vi a porta. De noite. De noite. Eu bati a boca na porta. Fé como um dom, tá? Nós estamos falando fé como um dom aqui, tá? O que é a fé, né? A fé, aquela fé sobrenatural, que ela é como um dom, aquela que faz milagres, essa fé. Então, fé para a salvação, fé natural e fé como um dom, tá? Vamos lá. Aí vai falar do temor do Senhor, também que o obreiro tem que viver em santificação. Outra coisa mais aí no finalzinho: oração, vigilância e jejum, certo? Porque se tiver oração e não tiver jejum, não está bom. Se tiver vigilância. Se tiver oração e jejum e não tiver vigilância, né? E por isso que a Bíblia vai dizer até, fala orar e vigiar, ou fala vigiar e orar? Vigiar e Depois, Primeiro vigiar, depois orar. Não adianta nada você orar e não vigiar. Não adianta ela vigiar se não orar também, né? Qual que é mais importante, vigiar ou orar? As duas asas da pombinha. Qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda do pássaro? Os dois, né? Bom, vamos lá. Vamos seguir para frente aí. Está falando aí que o obreiro tem que orar, vigiar. Fala dos dons espirituais aí, tá vendo? Está falando aí dos dons? O obreiro nós devemos buscar os dons espirituais, irmão. Vê no finalzinho aí da página 54, aí, onde está em itálico. O versículo de 1 Tessalonicenses 1,5. 1 Tessalonicenses 1,5 diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente com palavras. Olha aí, mas o evangelho foi com o que aí que está dizendo? Com poder. Porque é assim, ó. Conhecimento sem graça, sem poder, é formalismo. E poder, graça, sem conhecimento, é fanatismo. Tá? Então, as palavras que Paulo pregava eram palavras com poder. Você já sentiu que alguma pessoa, quando ela está falando, parece que ela está emanando Deus, né? Ela está, já viu? Ele prega que você sente Deus, sente a glória de Deus, sente a presença de Deus. Ele emana Deus, ele exala Deus. É o poder, né? Então, aqui Paulo está dizendo assim, ó, que a fé... volta aqui para cá. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente com palavras, mas também com poder. E poder de quem? E também com poder no Espírito Santo. E em muita certeza, ou seja, ele pregava com convicção. Com convicção, com certeza. Ele sabia o que estava pregando, sabia o que estava falando. Como bem sabeis qual fomos entre vós por amor de vós. John Wesley chega a dizer assim, ó: coloque fogo no seu sermão, porque o sermão tem que ter fogo. Coloque fogo do Espírito, né? Coloque fogo no seu sermão, ou coloque seu sermão no fogo. Ou jogue seu sermão no fogo, né? O sermão ele tem que ter fogo. Vamos aí na página 55, vamos ler. No começo dela aí, da página 55. No versículo citado, percebemos que a pregação de Paulo não era somente em palavras, mas no grego, logomonon, quer dizer, uma retórica vazia e sem coração. Não era. A pregação paulina, primeiramente, foi marcada pelo poder, que significa energia divina, e em seguida foi marcada pela presença do Espírito Santo, e terceiro, por último, por muita certeza, né? Muita certeza. Eles realmente sabiam o que estavam falando e criam no que estavam falando, tinham convicção do que estavam falando. Significa plena certeza, plena convicção. O pastorado nos nossos dias não pode ser desprovido dos dons espirituais, pois eles também fortalecem e edificam os filhos de Deus. Tá? Meditação nas Escrituras é o próximo ponto aí, né? Quem já leu a Bíblia inteira? Se não leu, tem um plano aí para você ler a Bíblia inteira, não tem?
Seria bom, né? Seria bom. Nós estávamos falando aqui que a maioria dos brasileiros não tem o hábito de ler. Ler é importantíssimo, ler é um exercício, inclusive, é até bom para a mente. Quando você lê, você fala melhor, você pronuncia melhor. Quando você vê a pessoa falando e ele fala, que nem, me fugiu a palavra, i, né, no, e, o. O que eu ia falar mesmo? Me fugiu a palavra. Fugiu por quê? Você não está acostumado a falar a palavra. Ela foge mesmo, ela corre de você. Faz tempo que você não vê ela. Então, a leitura, primeiro que você fala melhor, você conhece uma pessoa que fala bem quando ela tem leitura. Ela pronuncia bem, fala bem, tá? Salmos 1, 2 diz aí: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí a gente pode falar, pastor, eu não leio porque não tenho tempo. Isso é muleta de aleijado. Desculpa de aleijado, né? Desculpa de aleijado é muleta, diz, né? Diz um ditado, nem sei tanto sobre esse ditado, mas tem muito sentido isso. Mas a gente sempre tem uma desculpa. É que na verdade não é que a gente não tem tempo, é que a prioridade do nosso tempo está errada. Sabe o que John Piper disse? Ele disse assim, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, vai servir para mostrar no último dia que não era por falta de tempo que a gente não lia e que a gente não olhava. Tem pessoas mergulhadas, tem gente que fica 8 horas na rede social, sabia? Até mais. Já tem spa, sabia que já tem casa de recuperação para a rede social? Tem pessoas que estão em casa de recuperação para a rede social. Ele não, se ele escutar, aquele barulho, você vai lá, né? Se ele escutar, ele tem que ir lá ver, ele tem que segurar. Deixa eu ver quem é. Ele não consegue ficar assim. Patológico. É patológico. E pessoas, 8 horas, Senhor, eu não orava porque eu não tinha tempo. Anjo, quantas horas de WhatsApp dava por dia? Eu falei, ele aqui dava 8 horas em média. Em média 8 horas, 7 horas. Então não era por falta de tempo, que ele não lia a Bíblia, que ele não orava, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp vai servir para mostrar que não era por falta de tempo. Oi? 9h30. Então, vamos lá. A meditação nas Escrituras, tá? E vamos terminar aqui porque já deu o nosso horário. Aí a gente continua na próxima. Vamos pôr uma vírgula aqui, Eu vou escrever uma vírgula aqui, dizer que nós paramos aqui, tá? Amém? Coloquemos-nos de pé.